Olá pessoal, bom dia. Chegando aqui para fazer essa live com vocês. E eu vou fazer aqui o compartilhamento. Chegando aqui para poder a gente começar. E você que vai chegando aí já compartilha também para poder me ajudar. Bom, gente, já consegui compartilhar aqui e agora eu vou colocar aqui para mim poder acompanhar, para poder a gente pintar. Eu tinha feito aquela rosa mesclada em tons de cor-de-rosa e agora eu vou trabalhar no tom de lilás. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Olha, eu tinha feito essa daqui no pano de prato. Gravei algumas partes aqui para vocês poderem ver. E agora, hoje eu vou fazer ela nos tons de lilás, tá? De violeta. Então, é essa rosa que a gente vai reproduzir em outra cor. E você que vai chegando, já vai dando a sua curtida, compartilhando. Quem não me segue, já segue. Marinês, bom dia, seja bem-vinda. Deixa eu só colocar ela aqui na frente, para não ter perigo de sujar. Bom, gente, vou fazer hoje na toalha, tá? Sem o vaso. E as cores que a gente vai usar é nos tons de violeta. Deixa eu pegar aqui a tinta. Bom, gente, a nossa base, pra gente chegar no tom mais claro, a base é marfim. E depois que a gente vai colocando o branco, tá? Então, a gente vai começar preenchendo aqui o botão com o marfim. Vocês falam pra mim se a imagem tá boa aí pra vocês, se vocês estão vendo certinho, tá? Que isso ajuda o desenvolvimento da live. Então, a gente vai preencher aqui o botão com o marfim. A gente vai pegar os tons de sombra. Deixa eu pegar as cores aqui.
no cinza claro, pra gente colocar aqui o ponto de sombra. E vamos acentuar com um pouquinho de cinza. Obrigada, Marinês, Deus abençoe. Vocês que vão chegando aí, pessoal, já vão logo se inscrevendo aqui, seguindo, né, a página. E depois, né, vai ficar salvo lá no YouTube. Vocês se inscrevam lá no YouTube também. E compartilhem, deixem um comentário, que tudo isso contribui para o desenvolvimento da live. Agora a gente vai pegar aqui o violeta pra gente mesclar lá em cima. Um pouquinho de violeta, que a gente vai fazer então a mescla das pontinhas. Bem pouquinha tinta e mescla para baixo. Bem pouquinha tinta. E o branco a gente vai colocar daqui a pouco para poder iluminar, tá? Ivete, bom dia, seja bem-vinda. Obrigada pela presença de vocês. O outro botão do outro lado eu não vou preencher agora, porque se começar a fazer barulhos externos aqui, eu tenho que desligar. Então, eu já vou ir fazendo a rosa, porque o botão vocês já viram aqui que é simplesinho, né? Aí, a gente vai começar agora com a rosa. Vamos fazer essa parte de dentro aqui, que é mais difícil, e depois a gente já vai partir para a parte de fora. Então, vamos começar com o marfim. Vamos fazendo parte por parte pra gente não se perder, né? Que é um ponto muito importante. Pra gente não se perder na pintura. Principalmente rosa mais realista, tem que ter uma atenção um pouquinho maior. Ao contrário do botão, nós já vamos começar, já vamos colocar luz, tá? Mas primeiro nós vamos colocar a sombra com um toque aqui de cinza claro. Muito pouquinho, não pode ser muita coisa. Faz a sombra. Branco para iluminar esse centro já, depois a gente vai colocar mais. Limpa o pincel. Jaque, bonjour da França, seja bem-vinda. Raro, do México, muito obrigado, graças pela presença. E agora a gente já vai ali na pontinha e vamos fazer a mesclagem. Na pontinha vai ficar mais escurinho e o restante vai ficar mais clarinho. E traz pra dentro essa marca de tinta, tá? No sentido do botão, da rosa, né? Da pétala. Colocar mais um pouquinho.
E que Deus abençoe todos vocês pela presença. Já vão curtindo, compartilhando, deixando comentário, que tudo isso ajuda. Compartilhem no stories de vocês. Isso ajuda que mais pessoas possam entrar na live. Aqui faltou um tracinho, igual do outro dia que eu pintei, faltou o tracinho. Nessa parte aqui. Não pode esquecer nem um tracinho, né, gente? Porque senão não dá certo o resultado. Dora, bom dia, seja bem-vinda. Agora, pessoal, vamos fazer essa parte aqui de dentro desse miolo pra gente já partir para as partes mais fáceis depois. Esse projeto vai estar à venda na semana que vem, só não sei o dia certo ainda. Sempre eu gosto de fazer meus lançamentos na quinta-feira, sabe, gente? Que eu trabalho de segunda a quinta e depois eu na sexta é dia de limpar a casa. Mas ultimamente eu não tô conseguindo manter o meu cronograma de trabalho por conta de médico, as coisas que a gente tem que fazer. Mas provavelmente na quinta-feira será o dia que esse projeto já estará disponível, tá? Coloca a tinta, espalha bem a tinta. Marinês, bom dia. Dona Sônia, bom dia. Seja bem-vinda. Deus abençoe cada um de vocês pela participação. Aqui, gente, ó. A gente vai pegar um pouquinho do cinza. Vai reforçar esse ponto de sombra aqui na parte de cima. Esquinha de tinta, lá na frente é fininho, aqui atrás só que é um pouquinho mais intenso. Sempre com esquinha de tinta, tá? Esquinha de tinta, lá na frente é mais fininho, lá no começo a gente engorda um pouquinho essa marquinha. Lembrando que não pode ficar muito marcada, porque a nossa intenção aqui é a rosa mesclada. Um pouquinho de branco para auxiliar ali na luz e depois a gente vai retocar a sombra ali tudo de novo, tá? Então isso, gente, faz parte no decorrer de todo o desenho. Aqui o amarelo canário já vai entrar para ajudar a gente um pouquinho nessas partes de sombra. Então a gente vai aqui acima dessas marcaçãozinhas. Deixa eu pegar um pincel menor. Glória, Luna, buenos dias, obrigado pela presença. E por trás dessa marquinha aqui, ó, a gente vai fazer um toque de amarelo canário. Por trás dela. Dos dois lados, a gente tem 4 marquinhas dessa, tá? Que é ali para fazer a parte do miolinho. Fez a marcação, lembrando que tem que ficar bem natural. A gente vai com um pouquinho do cinza, bem pouquinho mesmo, a gente vai aumentar essa sombra. Se você tiver dificuldade de fazer com esse pincel, que eu tô fazendo aqui com o 421 número 0 da Condor,
você pode estar fazendo com o pincel de contorno e depois, em seguida, você vai esfumar. Só não pode deixar marcado, tá? Então, se você tiver dificuldade, você usa outro pincel. Amarelo canário e depois vem o cinza para reforçar essa marquinha aqui dentro. É a mesma anteninha do Wi-Fi que tem naquela rosa mais lúdica, né? Que é aquela rosa mais simples. É a mesma anteninha, só que aqui de uma forma diferente. Do lado de cima aqui nós temos também mais uma sombrinha. Tudo isso você vai observar no risco, né? Quando você pintar, o teu risco tem que estar de excelente qualidade, como tá esse meu aqui, para você conseguir fazer dessa forma como eu estou fazendo aqui. E depois, por trás aqui, ó, dessa outra, a gente vai colocar sombra novamente. Bem pouquinho a tinta. E o pincel maior vem para ajudar a sumir a marca. Fala aí pra mim se vocês estão entendendo o que a Pro tá falando. Falem pra mim que é importante que eu saiba que vocês estão entendendo. Aqui por dentro, um pouquinho, bem pouquinho, para fazer um ponto de profundidade aqui, encontrando com essa sombra que tá por trás, e depois a gente vai ter o ponto de luz ali. Dona Sônia, bastante treinamento. Eu também não pintava dessa forma que eu pinto hoje. Mas se a gente pintar todo dia, treinar bastante, não desistir, a gente vai conseguindo a vencer os nossos obstáculos. Mas isso é uma coisa que é para todo mundo. Nós todos somos capazes. Tem muita coisa que eu ainda tenho muita dificuldade, mas dia após dia a gente vai vencendo os obstáculos e a gente vai vencendo, né? Vencendo e a gente vai conseguindo alcançar aí os objetivos da gente. Então, todo mundo pode conseguir. Aqui, ó, na profundidade, o amarelo canário e a esquinha do cinza, que nos ajuda a reforçar. Célia, bom dia. Cida Cândido, bom dia. Sônia Helena, bom dia. Agradeço pelo carinho de vocês. E bora adquirir projeto, meu povo. Esse aqui não vai estar disponível hoje, porque eu tô fazendo, mas nós temos muitos projetos aí esperando vocês para comprar, tá bom? E agora, gente, o branco vai entrar em ação. Deixa eu só fazer mais o pontinho da sombra aqui para o branco já entrar em ação. Falta aqui um pouquinho nessa parte aqui com o amarelo. E a risquinha do cinza. Agora vamos começar a colocar o branco. Maritiza, obrigada. Lá do Peru, seja bem-vinda. Obrigada pela presença. Agora vamos colocar aqui, gente, os pontos de luz. Essa dobra do lado de cá, ela é toda luz, ó. Essa dobrinha de cá. A gente coloca o branco e a gente some essa marca, tá, ó. Vai bem certinho para não pegar na sombra.
e vai esfumando. Não pode apagar a sombra, tá? Se por um acaso invadir, você vem com o pincel e limpa, tá? Isso é muito importante para a gente conseguir uma pintura de qualidade. Agora a gente vai na frente da sombrinha, né? Onde a gente colocou o amarelo por trás, a gente vai na frente, coloca o branco e esfuma. Pouquinha quantidade, eu recomendo trabalhar com esse pincel 421 da Condor. Esse daqui é o número 0. Esse daqui eu não recortei ele, esse aqui não tá aparado. Os outros que eu uso é aparado. Esse daqui não. Esse daqui eu uso ele do jeito que ele vem. Que é para poder fazer esses pontinhos que precisa de mais cuidado. Ilumina. Ilumina, ó. Conserva a sombra e coloca o ponto de luz. Essa dobrinha aqui. Ela sobe e não mexe na sombra, tá? Isso é um passo muito importante, a gente não tampar as regiões de sombra. Posso pegar um pincel um pouquinho maior nessa outra região aqui. Faço a luz, mas não interfiro nas regiões de sombra. É o mesmo procedimento da rosa lilás que eu fiz, mas trocando agora os tons. Essa daqui nós vamos ter o branco e o violeta. Vamos colocar o branco primeiro e o violeta depois. Cuidado para não tampar a sombra. Deixa eu já colocar um pouquinho do branco aqui no botão. Um pouco do branco para iluminar. Não pode tampar a sombra. É o detalhe que eu sempre falo para vocês. Se por um acaso tampar um pouquinho da sombra, a gente tem que voltar e retocar, tá bom? Então, ali o botão já tá feito o retoque. E agora a gente vai dar a sequência nessa parte de cá. Quem entra em cena agora é o violeta. Ele vai entrar em cena para mesclar essa pétala aqui. Vamos pegar um pincel um pouquinho menor para ajudar ali no esfumado. E vamos fazendo essa bordinha.
e vai trazendo essa tinta para dentro com passinhos de tartaruga, bem pouquinho. Vocês estão vendo que eu tô varrendo para dentro ali, encontrando com aquele branco que eu coloquei agora há pouco. Pega mais um pouquinho do branco e varre encontrando com esse lilás. É um encontro entre as duas tintas. Esse ponto aqui ela vai ter um pouquinho mais de intensidade, um pouquinho mais grossinha, ó, trazendo pra dentro. É observar, gente, isso aqui eu fiz observando uma rosa real no Pinterest, e cheguei nesse resultado, tá? Yong, muito obrigado pela presença. Agradeço a todos que estão aí participando. Agora, gente, essa parte, na minha opinião, é a parte mais difícil. Agora a gente já começa nas pétalas maiores, que consequentemente são mais fáceis de fazer, né? As pétalas maiores. Vamos vir aqui fazer essa parte aqui do corpo da rosa primeiro, ó. As duas, essa e a do outro lado, que é o corpo aqui da rosa. Aí depois a gente vai sair pétala por pétala. Esfrega bem esse pincel, fazendo com que a tinta ela penetre mesmo na fibra do tecido, para não ficar uma pintura falhada, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. Vocês estão me entendendo? Vocês estão compreendendo a explicação desse passo a passo, pétala por pétala, para não ter dificuldade, para ninguém se confundir, né? Isso é muito importante para vocês poderem entender. O cinza claro vai fazer uma sombra no comecinho aqui debaixo dessa pétala que a gente colocou um pouco do violeta. E o cinza vai vir, ó, e vai auxiliar nessa sombra. A gente precisa dessa sombra nesse ponto. A gente vai aqui na frente dele, joga a tinta para trás agora, mesma coisa que a gente fez. E um pouquinho desse cinza também vai fazer esse auxílio de sombra nessa parte. Feito isso, o branco chega para imperar. Coloca o branco e ilumina. Só que aqui você tem que observar que essa pétala ela deu uma viradinha. Então a gente precisa de um toque de sombra ali de baixo. E o amarelo canário vai se unir a essas tintas e vai fazer essa sombrinha para nós. Mescla, deixa bem mescladinho. Do lado de cá, o branco bem aqui no corpo dessa rosa. E ilumina para trás, encontrando ali com a sombra do cinza claro e o cinza. Não deixa pegar no violeta. Se pegar, tem que consertar, tá? Porque, gente, é um trabalho de formiguinha. Obrigada, Célia. Deus abençoe.
Agora a gente já vai partir para as outras pétalas. Vocês estão vendo que o miolo é o mais difícil. Isso daí não tem como dizer outra coisa. Mas as pétalas em si são fáceis de fazer. O miolo é aquela questão. Tem que prestar bastante atenção para não errar. E depois aqui no miolo a gente vai colocar mais luz, tá? E se necessário, sombra também. Porque a gente tem que ir fazendo dessa forma para chegar no resultado. Um pouquinho de branco nesse meinho aqui também, que faltou um pouquinho, ó. Bem pouquinho. Agora a gente vai fazer essa pétala, a gente tem que entender o desenho, ó. Essa pétala aqui, a gente vai desenhar ela. Essa aqui não, porque essa faz parte dessa outra pétala que tá embaixo. Então, a gente vai trabalhar essa pétala ali primeiro. A gente vai com o marfim e a gente vai preencher ela. Gente, o primeiro passo é interpretar o desenho. Interpretou o desenho, você consegue pintar. Só que a gente tem que estudar pra gente interpretar. É igual fazer uma interpretação gramatical. Tem que ler o texto várias vezes para poder achar as respostas depois, as perguntas. Na pintura em tecido não é diferente. Se a gente não interpreta o desenho, a gente pinta tudo errado, né? Aí a gente coloca folha onde não tem, coloca sombra onde não tem. Então, por isso que eu sempre reforço nos meus ensinamentos essa tese do estudo, né? O estudo do desenho. Eu entender o que eu tô fazendo. Eu entender o que eu tô pintando. Isso para mim foi o que me ensinou, o que me capacitou a chegar no que eu faço hoje, foi essa análise, né? Esse estudo, né? Eu tinha muita dificuldade de pintar rosa, gente. Rosa, hortênsia, cesta. Nossa, eu tinha muita dificuldade. E aí, mas eu não desisti. Eu ia estudando, até que eu peguei o jeito. E hoje, pegado o jeito, eu venho aqui para ensinar para vocês do jeito que eu aprendi. Fiz o preenchimento, vamos fazer já a sombra atrás aqui dessa parte com o cinza claro. Na frente dessa dobra com o cinza claro, tá? Tudo isso a gente tá usando aqui o cinza claro. E esfuma. A gente vai lá em cima, ó, nesse pontinho aqui com o cinza claro, coloca a tinta, esfuma e passa um leve contorninho atrás ali da outra pétala. Deixando essa sombra aqui. Vamos dar um toque de amarelinho, porque a gente tem, né, aqui esse amarelinho que ele entra para ajudar a gente. Vamos dar um toque de amarelinho aqui, no meio da pétala, mesclando, né, deixando todo mundo unido. Vamos pegar o branco, vamos iluminar aqui onde a pétala virou. Some bem a marca. Vem aqui, ó, ilumina com o branco, mas não apaga as regiões de sombra. Movimento circular, não tem problema. Não deixa excesso, uma coisa que eu acho também que não pode deixar. Se tiver, igual ali tinha um pouquinho de branco em excesso, eu passo o paninho, tiro e começo a fazer novamente. Pessoal, bora compartilhar a live para mais pessoas entrarem. E agora o violeta vai começar a fazer o trabalho dele, que é de mesclar as pontas.
Tô com o pincel menor, coloco, vou varrendo pra dentro, na direção da pétala, tá? Pouquinha tinta. Mais intenso nessa parte aqui do meio e as bordinhas ali é mais fininha. Venho com o pincel maior ajudando. E aqui vai passar um contorninho. Bem fininho. Aqui eu tô usando 421, esse aqui provavelmente é o número 6. Aparado, tá? Pra ficar mais firminho. O que me dá essa precisão de traço. Coloca a tinta, dá uma leve esfumada, mais essa parte do meio aqui, bem pouquinha mesmo. Não pode ter pressa, né, Célia? Tem que trabalhar calmamente. A pintura é uma obra de arte, né? Aqueles artistas renomados que fazem aqueles quadros, né, que fizeram, né, aqueles quadros famosíssimos e que valem tanto dinheiro, não fizeram no estalar de dedos, né? Eles trabalharam devagar, eles foram dando cada pincelada, eles foram analisando a peça, colocando novos detalhes. E por isso eles fizeram o sucesso que eles fazem, né? Eles já não estão mais aqui, mas as obras deles são valiosas, né? Então a gente precisa trabalhar com calma, bastante calma, para a gente poder chegar no resultado que a gente almeja. E a todos que estão aí me acompanhando, quem ainda não tá seguindo a minha página, já começa a seguir. Ó, gente, um pouquinho de branco no início da pétala aqui, ó. Pra fazer o contorninho. Conheçam também as minhas outras redes sociais. Lá no YouTube, esse vídeo depois ele vai pra lá, porque aqui ele fica salvo somente por 30 dias. Então, conheçam as minhas outras redes sociais. Fizemos aquela pétala ali, a gente já vai fazer a próxima. Vocês estão vendo como que não é difícil? É interpretação. Se você interpretar bem, você com certeza, ao adquirir esse projeto, você vai conseguir pintar da mesma forma como eu estou pintando aqui. Vamos pintar agora essa outra pétala marfim. Agora é essa pétala de cima aqui, tá? Marfim. Vai preenchendo. O que vocês estão fazendo hoje? Estão só descansando e assistindo? Ou vocês estão pintando aí também? Compartilha esse vídeo com as amigas. Amiga que faz cursinho. Amiga que pinta. Porque assim mais pessoas podem conhecer o meu trabalho, adquirir dos meus projetos. Agora a próxima pétala é essa daqui. Ela já inicia com um toque de sombra nesse buraquinho aqui em cima. Um pouquinho de cinza claro,
reforça com o cinza. Marilene, seja bem-vinda. O pincel é Condor da referência 421 de tamanhos variados. Aqui eu já tô usando o 0, 6, por enquanto, o 0 e o 6. Fizemos aquele ponto de sombra, a Célia está assistindo e lá está chovendo. Aqui tá nublado, agora não tá chovendo, mas aqui está nublado. Vamos pegar o cinza claro e vamos colocar a sombra, ó, debaixo dessas dobrinhas que virou aqui. Atrás, ó, nessa parte aqui. Coloca só minha marca. Mari, seja bem-vinda. Mari chegando aí, lá do Paraguai. Obrigada pela presença, Mari. Reforçando a sombra com o cinza. Lava o pincel. Por nada, Marilene. Ilumina a frente aqui, ó. Não deixa relar na sombra. E esfuma. É aquilo que eu disse pra vocês. Para chegar no resultado de uma rosa branca, a base, aqui eu estou usando marfim. Isso não é para todas as rosas, tá, gente? É para a interpretação que eu fiz desse desenho, tá? Cada desenho a gente interpreta de uma forma. E a interpretação desse daqui foi essa. Um branquinho na frente aqui, de toda a região da sombra. Dessa dobrinha ali de cima. E depois vai entrar o violeta. E agora o violeta. Na pontinha da pétala. Coloque e dá uma varridinha pra dentro. Roseliene, obrigada, Deus abençoe. Coloca o contorninho, dá umas leves arrastadinhas pra dentro, no sentido da rosa. Coloca, dá uma arrastadinha. Lava o pincel. Maria das Graças, muito obrigada, Deus abençoe. Fabiana Ribeiro, obrigada pela presença.
Gente, o meu risco aqui, ele ficou muito forte, sabe? Eu botei tanta força porque eu achei que o carbono tava ruim, mas ele não tava ruim. Então, eu venho aqui com o branquinho, naquela parte que eu já coloquei o branco inicialmente. E eu vou calmamente passando, porque eu tenho que tampar esse carbono. Não fica legal a pintura com a marca do carbono, tá? Então, a gente tem que ter esse zelo também. E são os reforços de sombra e de luz que a gente tem que ir fazendo, né? Até findar toda a peça. Fizemos mais essa pétala, agora a gente já vai partir para a próxima. Vamos fazer essa pétala do lado de cá. E toda hora eu vou lavando meu pincel, né? Marfim, a gente vai preencher. Lembrando daquela parte que eu falei para vocês sobre a interpretação de qual parte que vai pertencendo a cada pétala. Tem que saber decifrar o desenho para fazer uma arte bonita. Fabiana ama rosas. Rosa é muito bonito, né? E o pessoal gosta, né, gente, de rosa. Ontem ainda tava falando com a dona Glória que rosa, flores, né? Tem que ter flores, o povo gosta demais. Eu particularmente amo pintar bichinho. Bichinhos são a minha paixão, mas as rosas são importantíssimas para venda, né? Os clientes amam rosas, então a gente tem que ter trabalhos mistos, né? Ana, bom dia. Maritiza, muito obrigada. Deus abençoe. Agradeço a todos vocês aí pela presença. Mais uma pétala. E o pessoal gosta de rosa mesclada, viu? O pessoal acha diferente. Agora a gente fez o preenchimento, a gente vai pegar já um pouco do amarelo canário, vai fazer aqui a sombra. Pouquinha quantidade, não pode ser muito. Lava o pincel. Um toquezinho de cinza nesse pontinho de sombra maior. E sobe como se fosse um contorninho, mas o comecinho aqui ele é mais forte, ó. E ali em cima a gente some a marca. A mesma coisa nesse pontinho de sombra aqui embaixo. Um pouquinho mais forte no buraquinho. E sobe uma marquinha bem de leve. E some a marca. Lava o pincel.
branco para iluminar. Não é até na ponta da pétala, tá? Porque vai entrar o violeta. Mescla bem sem apagar a sombra. E vamos agora fazer a parte da mesclagem. Essa parte aqui vai ser mais intensa. E aí, a gente vai trabalhar a parte de baixo. Joga a tinta pra dentro. Vai fazendo a curvinha, trazendo a tinta para dentro. E ela vem fininha da bordinha. Até chegar lá embaixo. Lava o pincel. E quem não me segue já começa a me seguir. E compartilha aí para poder ajudar. E vamos trazendo essa marquinha para dentro, ó. Bem de pouquinho, pouquinho, pouquinho. Essa mesclagem para dentro. Mais um toque de branco para iluminar mais esse centro. E encontra ali, jogando para trás. E joga para frente e joga para trás. Gente, é um encontro, tá? Essa outra pétala já tá pronta. Agora a gente vai fazer essa pétala que está por trás, tá? Outra pétala. Marfim é a base. Gente, eu acho que essa semana é a primeira vez que eu tô pintando. Não pintei nenhuma vez essa semana. É a primeira vez que eu tô aparecendo aqui hoje com pintura. Vocês estão entendendo? Fala aí pra mim. Quem não pode ficar até o fim, depois vocês vão lá no YouTube, que eu vou baixar e vou postar lá nos vídeos, tá? Principalmente quem vai comprar o projeto depois, fica bem fácil para você poder assistir novamente. Vamos fazer a sombra cinza claro. Na parte de mais sombra, cinza claro fazendo seu papel aqui, mais sombreado. Aí ele vem aqui como contorninho, sempre espalhadinho. Leve sombra aqui na parte de baixo também.
Toquezinho de amarelinho para ajudar. Eliane, muito obrigada. Josélia, muito obrigada. Uma isquinha do cinza no comecinho ali para ficar mais forte a profundidade. E um pouquinho aqui de baixo também, para ficar mais forte. Branco para iluminar. Como sempre, lembrando, não apague a sombra. Branco para iluminar. E agora vai entrar o violeta. Aqui, gente, a gente vai ter uma parte de sombra que daqui a pouco a gente vai precisar de um auxiliar para poder escurecer mais. Então, vamos fazer primeiro aqui a sombra da virada. Tá onde a pétala aqui deu uma viradinha. Aí, ela continuou aqui com a sua mesclagem. Coloque a espuma para dentro. Só que ela não sobe até em cima, ela vai sumir na marca, tá? Misturando com o branco ali daquela borda de cima. Rosângela, obrigada pela presença. A gente vai continuar aqui, ó. Descendo esse contorninho. Esfumando pra dentro. E desce fininho o contorninho dessa parte de cá. Vamos pegar aqui um pouquinho do azul marinho para ele ajudar reforçando a dobra aqui. Bem pouquinho. E a gente tem que estar atento, onde é mais intenso, onde é menos. Aí a gente vai intensificando as pinceladas. Gente, 12h39 já. Na hora de eu parar para fazer almoço. Agora a gente vai fazer essa pétala aqui.
Deixa eu só atender o interfone. Tá, não sei se tá aberto. Entra por aqui mesmo. Então a gente vai preencher mais essa pétala. Com o marfim. Sempre um preenchimento de qualidade. Vamos colocar a sombra com o amarelo canário nessa parte de baixo. Cinza claro nessa outra parte aqui, colocando a sombra pelo lado de cima. E a sujeirinha naquela parte ali de cima também. Vamos lavar o pincel. Gente, tá quase pronta. Quase, quase. Vamos colocar o foco de luz com o branco, lembrando de não tampar a sombra que já foi colocada. Coloque esse foco de luz com o branco em toda a região de luz. Toda hora eu lavo o pincel, gente, porque eu gosto de trabalhar com ele mais limpinho, principalmente nessas coisas que é mais realista, tá? Um pouco de branco na parte de cima aqui, que depois a outra parte é o violeta. Esfrega, esfrega esse pincel. E agora, o violeta. Uma coisa que é bom também é a gente ir balançando a tinta, que ela vai ficando mais durinha, por conta de ficar aberta, e a gente balança, ela volta a ficar
molinha na tampa, tá? Então, uma coisa boa da gente tá sempre fazendo. Coloca o traço, arrasta pra dentro. Do outro lado aqui é a mesma coisa. Coloca a marquinha e arrasta pra dentro. Depois vai ter os reforços. E falta 2 pétalas somente. E agora vamos fazer essas 2 últimas que tá faltando. Vocês acharam difícil? O que vocês acharam? Fala pra mim. Agora vamos fazer essa pétala aqui pra por último a gente fazer aquela maior. E vocês compartilhem a live, tá? Ela vai ficar gravada aqui, fica por um mês, depois ela vai estar lá no meu YouTube, para quem quiser assistir novamente, para quem comprou o projeto. Compartilhem, deixem um comentário, salva, tá? O vídeo. Isso tudo ajuda nós, professores, que somos criadores aí de conteúdo, para vocês. Então, vocês fazendo assim, vocês ajudam a nós, professores, a crescermos aí profissionalmente. Então, é uma via de mão dupla, né? A gente traz o ensinamento, o vídeo, vocês compram o projeto, que é o nosso trabalho, né? É o nosso ganha-pão, e compartilham aí com outras pessoas. Ó, gente, fiz o preenchimento, a gente já vai pegar um pincelzinho menor,
que é pra gente já atender os pontos de sombra primeiro. Toda vez a gente vai atendendo os pontos de sombra, tá? Essa pétala aqui, ela deu uma viradinha aqui, então ela faz um contorninho lá na frente e um pouquinho de sombrinha aqui atrás. Pouquinha coisa. Ela teve também uma viradinha aqui, mas vai ser colorida igual ali. E essa parte de sombra debaixo aqui da pétala também. Cinza claro, esfuma. Pouquinho de cinza normal, para fortalecer a profundidade. Aqui a gente tá usando marfim, cinza claro, cinza, amarelo canário e violeta. E aqui é uma viradinha de pétala com o violeta, tá? E já vamos continuar com o violeta. Coloca a tinta. Vamos pegar um pincelzinho menorzinho pra gente trazer um pouquinho pra dentro da sombra. E a gente continua nessa parte de baixo. Tô precisando de uma tinta violeta nova, que essa daqui, ela tá mais velhinha. E aí fica bem ruinzinha pra gente mexer. Coloca e esfuma. Depois eu trago pra você na chave. Não, você leva, depois você não traz. Trago? Ah, não, depois, nossa senhora. Manda logo. Quem que vai no aniversário? Nós dois. Vai. Não sei quem vai. Aqui, gente, eu acho que eu estendi um pouco pra frente, então eu vou dar uma apagadinha, tá? Eu achei que eu estendi muito e eu quero que fique menor. E já vou colocar a luz com o branco.
Que eu tinha que ter colocado antes, né? Mas a gente distrai a mente e a gente esquece. Mas não tem problema, porque tudo é feito de retoque. Então a gente vai ajustando. E por fim, a última pétala. Vamos colocar um pouquinho de branco aqui também, ó, nessa parte de baixo. Gente, o tanto que é gostoso de pintar dessa forma. Pétala por pétala, e você vai vendo o desenho nascendo. Você vai vendo a produção acontecendo, é muito gostoso. E agora vamos pintar a última pétala. E vocês pintam rosas realistas como essa? Ou vocês pintam só daquele risco mais simples? Vocês têm o costume de se desafiar? Eu sempre falo sobre isso, sobre a gente se desafiar. É um ponto muito importante para o nosso crescimento na arte, a gente se desafiar a fazer coisas novas. Então aqui, gente, o cinza claro entrando, fazendo uma sombra aqui no começo dessa parte. A pétala deu uma viradinha aqui também. Nessa parte aqui também, um pouquinho de sombra. Com o cinza claro, tá bom? Com um toque de cinza nessa outra parte. E um toque de cinza nessas outras duas partezinhas também. Um toque de amarelo. Bem pouquinho aqui. E vamos pro violeta.
trazendo de risquinhos pra dentro. Ficou muito, muito riscado. Eu vou dar uma leve apagadinha e vou colocar a luz que eu acabei esquecendo. Gente, deve ser a falta do almoço, né? Deixa eu colocar a luz e aí eu já faço o procedimento aqui. Toda hora eu esqueço de primeiro iluminar para depois vir com a sombra. Agora sim. Xenon, muito obrigada. Coloca a tinta e esfuma, gente, tá? Márcia, boa tarde, seja bem-vinda. Gente, essa rosa é muito gostosa de pintar. Olha pra vocês verem, coisa mais linda. Você começa e, de repente, você tá com uma rosa prontinha na tua frente. É muito gostoso, é muito gratificante. Eu queria fortalecer um pouquinho ali as sombras, mas eu tô achando que o azul marinho parece que não combinou muito bem. O berinjela vai sair fora. Deixa eu misturar um pouquinho de tinta aqui para ver o que que vira nessa parte, para ver se dá para fazer. Misturar vira um uva. Não gostei. Eu queria tipo um violeta um pouquinho mais forte, sabe? Queria fazer algo que para reforçar, que ficasse um pouquinho mais forte, mas que não fosse esses dois tons. Então esse daqui eu acho que também não vai dar certo, porque vai virar berinjela. Mas a gente não custa nada a gente tentar ver, né? Parece que até deu certo. Esse daqui é violeta com preto. Uma porçãozinha bem pequenininha.
Deixa eu ver se vai dar certo pro que eu quero fazer, tá? Se não der certo, aí ninguém usa. Mas se der certo, é o reforço que a gente pode usar. Então, eu coloquei... Nossa, tô até perdida. Eu coloquei o violeta com um pouquinho de preto, tá? E agora eu vou ver se vai dar certo porque eu quero fazer. Primeiro eu vou pôr aqui, nessa parte, que eu coloquei azul marinho aquela hora e parece que não me chamou minha atenção. Então, eu vou colocar ele aqui, pra ver. Nessa viradinha. E eu quero reforçar os pontos mais fortes de sombra. Que é no comecinho, sabe? E é essa misturinha, gente. Violeta com preto. Pra fazer esse toque. Pra fortalecer a sombra das pontinhas. Dos lugares que são mais escuros. É um toquezinho, gente, mas faz toda a diferença. Vocês estão entendendo? Pontinhos de maior sombra. Marli, boa tarde, obrigada. Deus abençoe. Carmen, muito obrigada. Deus abençoe.
Bom, pessoal, depois, Gi, boa tarde, seja bem-vinda, obrigada pela presença. Depois que você já tá com a tua rosa seca, né? Não é agora, mas depois que ela estiver totalmente seca, aí você vai voltar com o branco, né? E você vai realçar as partes de luz da rosa, tá? Não dá pra mim fazer tudo isso aqui com vocês agora, porque tem que esperar a pintura secar. E eu não consigo voltar com uma segunda live para mostrar para vocês. Mas a pintura dessa rosa é isso. Você, depois que ela tá totalmente seca, com o branco você volta, realça as partes que são claras, que é a parte branca, conforme eu tô mostrando aqui um pouquinho para vocês. Você pode pegar até o pincel de contorno, igual nas partes que precisa realçar o contorninho do branco, você pode estar fazendo, tá? E você vai trazer mais vida para a tua arte, certo? Eu agora não posso porque eu tenho que ir lá almoçar e não dá para me esperar secar aqui para fazer com vocês. Mas depois ela vai ter todos os pontos de retoque dela, né, com o branco, com o violeta misturado ali para algum ponto que eu precisar fazer. E depois eu vou fazer as folhas. As folhas eu já ensinei, já tá lá no canal do YouTube, eu ensinando a fazer folha, essa parte do botão. Então essa parte eu não vou mostrar aqui. O que eu queria mesmo mostrar para vocês era a pintura da rosa, por ser diferente, por ser mesclada, né? Vocês viram aí muita minha publicação da rosa mesclada de cor-de-rosa. E agora eu trouxe para vocês aqui também uma rosa mesclada, porém com a cor violeta, né? Porque eu pinto uma peça só, não tenho costume de pintar duas peças. E eu vou usar, peguei essa encomenda aqui de última hora, e então resolvi trazer. Eu já fiz essa rosa na versão vermelha, né, que vocês viram aí o lançamento, e hoje eu estou trazendo ela na versão mesclada de violeta. Então olha para vocês verem que coisa mais linda que fica, né? Independente da cor, fica excelente para você fazer. Aqui a gente tem a proposta dela com o vaso, né? Já tá até vendido esse pano aqui. E aqui a gente tem a proposta dela na toalha. Então, gente, é uma rosa versátil para vocês poderem fazer. É uma rosa fácil, né? Conforme eu mostrei para vocês aqui, o passo a passo. A parte mais difícil que você tem que prestar muita atenção é aqui dentro, né? Mas você passou essa etapa, você consegue desbravar a pintura dessa rosa e fazer coisas lindas. Carmen, a base foi marfim, tá? Essa tinta aqui. Marfim. E depois a gente dá o tom nela com o branco e as outras cores que foram faladas na live. Quem quiser adquirir esse projeto depois, vou deixar aqui o meu WhatsApp no comentário para vocês poderem comprar o projeto, tá bom? Aí a semana que vem vai estar disponível. Esse daqui já tá disponível para venda. Esse daqui ainda vai estar disponível semana que vem, porque eu fiz a montagem aqui. Então eu tenho que fazer esse risco, tá? Então meu telefone tá fixado aí para quem quiser depois comprar o projeto. Esse aqui já tá liberado. Quem quiser comprar já tá liberado o projeto desse. Ainda mais agora com esse ensinamento que vocês viram. Gente, não resta dúvida, é super fácil de fazer. Não percam tempo para vocês poderem pintar essa rosa maravilhosa que foi feita nesse tom e foi feita no vermelho. Deixa eu pegar aqui a vermelha para vocês verem como que ficou a vermelha. A vermelha eu já entreguei, então eu tenho que mostrar na foto. Mas olha aqui para vocês verem a vermelha. Olha para vocês verem a vermelha, que coisa mais linda que ficou também. Então nós temos a vermelha, nós temos essa e nós temos essa. Adquiram já os seus projetos e comecem a pintar, tá bom?
Gente, agradeço a presença de vocês que ficaram comigo até aqui. Que Deus os abençoe. Até a nossa próxima live, se Deus quiser. E compartilhem bastante para me ajudar. Deixem comentário. Vão lá no meu YouTube depois que a live vai ficar salva lá, para vocês poderem prestigiar um pouco mais o meu trabalho. Deus abençoe a todos e até a nossa próxima live, pessoal. Tchau, tchau. Eu que agradeço todos vocês.